Parte 1. A calmaria antes da tempestade. Fala, galera. Não sei nem por onde começar isso aqui, só sei que preciso desabafar e talvez ouvir uns conselhos de quem já passou por algo parecido. Eu sempre li histórias aqui no Reddit e nunca pensei que um dia eu ia ser o personagem principal de uma dessas novelas da vida real. Eu e a minha, agora quase ex-esposa, a Júlia, estamos juntos há 8 anos e casados há 5. Nos conhecemos num curso de fotografia, ela sempre foi apaixonada por arte, eu mais o cara técnico, que entende de equipamento, luz, etc. A gente se completava, sabe? Tipo aqueles casais que os amigos olham e dizem vocês nasceram um pro outro. A gente era esse casal. Moramos juntos num apartamento que reformamos com carinho, temos um gato chamado Pixel, meu xodó, e a vida parecia redonda. Eu trabalho com edição de vídeo freelance e ela, depois de alguns trampos aleatórios, conseguiu um emprego numa galeria de arte há cerca de 1 ano e meio. Ela estava super empolgada, e eu feliz por ela. Só que aí, as coisas começaram a mudar. Começou com pequenas coisas. Ela passou a chegar mais tarde do trabalho. Primeiro era porque tinha exposição, depois porque o chefe estava pressionando e ela precisava revisar relatórios, fazer curadoria de última hora. Nada demais, né? Até então, eu acreditei. Só que teve uma noite em específico, umas 2 semanas atrás, que plantou a primeira semente da dúvida. Era sexta-feira. Ela tinha dito que ia sair com as colegas da galeria para comemorar o aniversário de uma delas. Eu fiquei tranquilo em casa, pedi pizza, joguei um pouco e dormi no sofá. Acordei às 3 horas da manhã com o som da porta abrindo. Ela entrou de salto na mão, maquiagem borrada, cabelo todo bagunçado. Tinha cheiro de cigarro, sendo que ela odeia cigarro. Eu perguntei como tinha sido a noite e ela respondeu rápido: "Ah, foi ótimo. A Bia ficou muito bêbada, você tinha que ver." E foi direto pro banho. Alguma coisa ali me incomodou, mas eu tentei abafar. Sabe quando sua intuição grita, mas você tenta calar ela com lógica? Tipo, você tá sendo paranoico, confia na mulher que você ama. Pois é. Eu me calei. Mas naquele momento, alguma coisa dentro de mim começou a mudar. E infelizmente, não era paranoia. Parte 2. Sinais que eu não queria enxergar. Depois daquela noite, comecei a perceber um monte de coisa que, antes, eu simplesmente ignorava. Júlia começou a usar mais o celular do que o normal. E não era só o uso, era o jeito, virou aquele padrão clássico de quem esconde coisa. Tela sempre virada para baixo, notificações silenciadas, e se eu chegava perto enquanto ela mexia, ela dava um jeitinho de bloquear ou mudar de aplicativo. Achei estranho? Achei. Falei algo? Ainda não. Porque, de novo, a gente quer acreditar que é só exagero da nossa cabeça. Mas aí teve um dia que eu tava pegando o carregador dela porque o meu sumiu, e o celular vibrou. Era uma notificação do WhatsApp, mas o nome que apareceu me travou. Bruno, galeria, coração vermelho. Coração. Do lado do nome de um cara. Nunca tinha ouvido esse nome antes. Dei aquele gelo na espinha. Ela estava no banho, e por um segundo pensei em desbloquear o celular, ela nunca trocou a senha, e eu sabia. Mas eu não fiz. Ainda tinha aquele restinho de fé. Esperei ela sair do banheiro e, casualmente, perguntei: "Quem é o Bruno da galeria?" Ela parou por um segundo, só um segundo, e respondeu com uma naturalidade forçada: "Ah, é um dos novos artistas que vão expor mês que vem. A gente tá cuidando da curadoria juntos." E o coração no nome? Ela riu. Riu. Ai, amor, isso é coisa de grupo da galeria. Todo mundo bota emoji nos contatos, é só para organizar, sabe? Relaxa. Pior que ela falou com tanta confiança que eu acreditei. Quer dizer, quis acreditar. Ela me deu um beijo, mudou de assunto rapidinho, e eu deixei passar. Só que desde aquele dia, aquele nome ficou martelando na minha cabeça. Comecei a notar que ela falava muito do trabalho, mas sempre evitava citar nomes. Comecei a reparar que os finais de semana, que antes eram nossos,
Agora ela precisava descansar ou ia resolver umas coisas da exposição. E eu? Fiquei sendo trouxa que acreditava, fazia café para ela de manhã e achava que tudo era só estresse. Mas o estalo real veio quando eu vi uma notinha no bolso da jaqueta dela, jogada no sofá. Era um recibo de um motel. Motel. E o horário? Uma quarta-feira, 15h20. Meu sangue gelou. Sentei com o papel na mão e fiquei encarando aquilo como se fosse um roteiro de filme. Pensei em 1000 explicações. Talvez ela foi só ver um quarto, talvez é de alguém da galeria, talvez. Mas no fundo, eu sabia. Eu só não queria encarar. Parte 3. A verdade não bate na porta, ela arromba. Depois de encontrar aquele maldito recibo de motel, não deu mais para me enganar. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas agora era diferente. Eu sentia que ia descobrir tudo em breve. E sinceramente, parte de mim queria. Porque viver na dúvida estava me matando mais do que a certeza da traição poderia. Guardei o recibo numa gaveta e comecei a observar a Júlia mais de perto. Sem confrontar. Só observando. Foi aí que decidi dar uma fuçada. Nunca pensei que fosse ser o cara que mexe no celular da esposa escondido, mas adivinha? Virei. E quando a confiança morre, não tem muito o que sobrar, né? Esperei ela dormir, peguei o celular da mesa de cabeceira e desbloqueei. Mãos tremendo, coração acelerado. Abri o WhatsApp. Nada do tal Bruno. Mas quando fui nas conversas arquivadas, lá estava. Bruno, galeria, coração vermelho. Última mensagem? Hoje foi ainda melhor que ontem, cara jogando um beijo. Abri a conversa. Cada linha era como levar um soco na cara. Eles se chamavam de meu bem, gostoso, minha inspiração. Tinha áudio dela dizendo, quando tô com você, esqueço que sou casada. É como se só existisse a gente. Fotos. Nudes. Combinações de horários. Conversas sobre como ela mentia pra mim para conseguir escapar. Até mensagem do tipo, ele acha que você é só um artista da galeria. Nunca vai descobrir. Sabe aquele momento em que o mundo para de girar? Foi esse. Me senti congelado no tempo. Eu tava lendo com os próprios olhos que a mulher que dormia do meu lado tava com outro cara há semanas? Meses? Saí do quarto, fui para a sala, sentei no sofá e comecei a rir. Rir igual um maluco. Porque aquilo era tão absurdo, tão fora da minha realidade, que meu cérebro travou. Depois veio o choro. Pesado. Doído. Eu não conseguia acreditar. Aquela mulher que eu defendi, que apoiei quando ela estava desempregada, que sempre tratei com respeito, estava me traindo e ainda me chamando de bobinho nas mensagens. Pensei em acordá-la na hora. Mostrar tudo. Gritar. Quebrar a porra do celular na parede. Mas não fiz. Eu precisava planejar isso direito. Se ela teve tempo para trair, eu teria tempo para reagir do jeito certo. Naquela noite, não dormi um minuto. Fiquei pensando em como seria o confronto. Mas uma coisa eu já tinha decidido, ela não ia sair dessa como se nada tivesse acontecido. Parte 4. O confronto, e o show de mentiras. No dia seguinte, fingi que estava tudo normal. Fiz café, deixei o celular dela onde estava, e até dei um beijo de bom dia como sempre. Por dentro, eu estava fervendo, mas eu precisava ver até onde ela ia com o teatrinho. Eu precisava dela mentindo na minha cara com toda a calma, para nunca mais duvidar do que eu ia fazer depois. Esperei até o fim da tarde. Quando ela chegou do trabalho, perguntei casualmente. Amor, posso te perguntar uma coisa? Claro, o que foi? Você me ama? Ela ficou meio surpresa com a pergunta, mas respondeu. Claro que amo. Que pergunta é essa? Você me respeita? Ela riu, como se fosse uma pergunta boba. Lógico. Você é o amor da minha vida. Nesse momento eu levantei. Fui até o quarto, peguei o recibo do motel e imprimi algumas das mensagens que tirei print na madrugada.
Coloquei tudo na mesa da sala e disse: Então me explica isso aqui. Ela congelou. Ficou pálida na hora. Eu juro por tudo que vi o sangue sumir do rosto dela. Ela sentou, olhou os papéis, e começou a tremer. O que é isso? Você mexeu no meu celular? Sério. Ela teve a cara de pau de focar nisso. Tô perguntando o que é isso, Júlia. Você quer falar ou eu preciso ligar pro tal do Bruno e perguntar? Ela começou a chorar. Choro de novela. Daqueles com mão na testa e tudo. Foi um erro, tá? Um momento de fraqueza. Eu tava me sentindo sozinha, você tava distante, a gente tava se afastando. Afastando? Você sai com outro cara escondido, vai pra motel, manda foto pelada e a culpa é porque eu tava distante? Ela começou a se embolar nas palavras. Tentou inverter tudo. Você vive no computador. Sempre trabalhando, editando vídeo, você nunca me dá atenção. O Bruno me ouviu, me fez sentir viva de novo. Eu juro, nessa hora eu quase vomitei de nojo. Você sabe o que eu fazia no computador? Pagando as contas, editando as fotos da sua galeria, ajudando você a crescer. E você me paga assim? Ela chorava e balbuciava desculpas, dizendo que não queria me machucar, que ia terminar com o cara, que foi um deslize, que ainda me amava. Mas sabe quando você vê uma pessoa e percebe que nunca mais vai conseguir olhar para ela do mesmo jeito? Foi exatamente isso. Levantei, fui até o quarto, peguei a mala e comecei a jogar minhas roupas lá dentro. O que você tá fazendo? Ela gritou. Tô indo embora. Você fez sua escolha. Agora arca com ela. Por favor, não faz isso. Eu posso mudar, posso consertar, foi só uma fase. Olhei para ela, com os olhos ainda cheios de raiva, de dor, de tudo. Uma fase? Você me traiu repetidamente. Riu da minha cara com aquele cara. Isso não é uma fase. Isso é traição. Covardia. Fim. Ela tentou me segurar, me abraçar. Mas eu me desviei. Peguei minha mala, coloquei o pixel na caixinha de transporte, sim, eu levei o gato, ela que ficasse com o Bruno dela, e fui embora. Sem olhar para trás. Parte 5. O buraco depois da queda. Sair de casa parecia ser o clímax, um momento de glória, tipo cena de filme em que o mocinho dá a volta por cima. Mas a verdade é que, quando a porta bateu atrás de mim, o silêncio foi ensurdecedor. Era como se tudo que eu conhecia tivesse implodido. Fiquei uns dias na casa do meu irmão. Ele sabia que algo estava errado, mas não quis forçar conversa. Só me recebeu com um abraço e disse, fica o tempo que precisar. Às vezes, isso é tudo que a gente precisa. Na primeira noite, chorei igual criança. Sozinho, deitado num colchão no chão, com o pixel deitado do meu lado, me olhando com aqueles olhos gigantes. Parecia que até o gato estava triste. E eu pensando, como que eu cheguei aqui, mano? Como que alguém que jurava me amar fez isso comigo? No dia seguinte, a Júlia mandou uma mensagem. Longa. Textão daqueles de novela, dizendo que estava destruída, que se arrependia de tudo, que tinha terminado com o Bruno e que ainda me amava. Chegou a mandar áudio chorando, dizendo que tinha acordado e que agora via o quanto eu era valioso. Não respondi. Só li. Ouvi. E deixei ali. Porque não tinha o que responder. Não depois daquilo tudo. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Tinha horas que eu sentia raiva, vontade de quebrar tudo. Tinha outras que sentia saudade, não da Júlia, mas da rotina, da falsa paz, do nós que existia antes da verdade vir à tona. E tinha horas que eu só queria dormir e esquecer tudo. Comecei a me questionar, será que fui um péssimo marido? Será que eu não vi os sinais porque estava acomodado? Mas aí vinha aquela lembrança das mensagens, das mentiras, do motel, do riso falso dela me chamando de amor, e eu lembrava que a culpa não era minha. Não totalmente. Fiz tudo por ela. Apoiei, estive presente, lutei pelo casamento. Mas a traição,
Isso foi escolha dela. Ela sabia o que estava fazendo. Fui bloqueando ela de tudo. WhatsApp, redes sociais, e-mails. Só deixei um canal aberto pro advogado que eu ainda ia contratar. Eu precisava de paz para curar o que ela tinha destruído. Comecei a andar mais. Literalmente. Saía para caminhar sem rumo, ouvindo música, deixando os pensamentos se misturarem com o barulho da cidade. Às vezes escrevia num caderno, só para organizar o caos interno. E cara, ajudava. Também comecei a pensar no futuro. Como seria recomeçar do zero? Onde eu ia morar? Como eu ia reconstruir minha vida emocional? Tava tudo muito nebuloso, mas uma coisa era clara, eu não queria mais viver sendo enganado. Naquela semana, olhei no espelho e percebi que, apesar da dor, eu tava de pé. Machucado, sim. Mas vivo. E pronto para começar a me reconstruir. Parte 6, a decisão, e uma bomba nova. Na semana seguinte, fui atrás de um advogado. Não queria mais arrastar aquela dor, muito menos correr o risco de cair na lábia da Júlia de novo. Conversei com um cara indicado por um amigo, direto, sem rodeios. Contei tudo, a traição, as mensagens, o recibo, o abandono emocional. O cara só balançava a cabeça e dizia, infelizmente, você não é o primeiro que passa por isso. Mas vamos resolver. Começamos o processo do divórcio. Como não temos filhos, era mais simples. O único ponto mais sensível era o apartamento, tava no nome dos dois. Mas eu já tava tão desgastado que falei logo. Foda-se o AP. Fica pra ela. Eu só quero sair limpo dessa história e viver em paz. O advogado até sugeriu brigar por metade, mas sinceramente? Só de pensar em ficar ligado a ela por mais tempo, já me dava ânsia. Leva o AP, leva o sofá, leva a cafeteira que eu comprei, leva tudo. Só me devolve minha liberdade. A Júlia continuava tentando contato. Criou contas fake no Instagram, mandava e-mails com poesias que ela mesma nunca escreveu, vídeos antigos nossos com legendas do tipo "Olha como éramos felizes". Até tentou falar com minha mãe. Mas aí veio a reviravolta. Um dia, recebi uma mensagem de um número estranho. Era do Bruno. Sim. Ele. Mensagem curta, podemos conversar? Tem algo que você precisa saber. Eu quase joguei o celular longe. Mas a curiosidade foi maior que o nojo. Respondi com um seco fala. E o que ele falou me deixou ainda mais enojado do que eu já estava. O cara disse que a Júlia havia mentido para ele também. Disse que ela contou que o casamento dela era aberto, que eu sabia de tudo e que o relacionamento era só aparência. Que eles não estavam traindo ninguém porque, tecnicamente, não havia mais casamento entre nós. Ele jurava que não sabia que eu estava sendo feito de idiota. Só soube quando viu meu nome num print que ela mandou sem querer. Aí começou a desconfiar. E quando eu sumi da vida dela, ela surtou, foi atrás dele, cobrou atitude, disse que agora ele era tudo o que ela tinha. Ele terminou tudo. Bloqueou. Só que antes disso, resolveu me procurar. Cara, eu fui um babaca. Não vou mentir. Mas ela é manipuladora. Eu achei que ela só estava infeliz, não que era casada com um cara que realmente se importava. Foi estranho. Eu odiava aquele cara. Mas, ao mesmo tempo, ele também tinha sido usado. De outra forma, claro. Mas usado. Aquela conversa só reforçou o que eu já sabia, a Júlia era uma mentirosa compulsiva. Não era só traição. Era manipulação, teatro, cinismo. Desliguei o celular com um peso diferente. Não era mais só raiva. Era desprezo. E esse desprezo, confesso, me deu um certo alívio. Eu finalmente estava me libertando de vez. Parte 7. Tentação, teste e firmeza. As coisas começaram a se acalmar. Pela primeira vez em semanas, eu estava conseguindo dormir direito. Comecei a pegar mais trabalhos de edição, me concentrei em cuidar do Pixel, até voltei a correr no parque como fazia antes de conhecer a Júlia.
Era como se eu estivesse recuperando partes de mim que estavam apagadas há anos. Mas claro, nada podia ser tão simples, né? Numa sexta-noite, quando eu estava voltando da corrida, suado, cansado, com fone de ouvido e a cabeça leve, vejo alguém encostada no portão do prédio do meu irmão. De longe, não reconheci. Quando cheguei perto, era ela. Júlia. Vestida como se fosse sair para um jantar chique, maquiagem perfeita, cabelo arrumado. Parecia uma cena de novela mexicana. Só que ao vivo. Por favor, não foge, ela disse, antes que eu pudesse abrir a boca. Suspirei. Tirei os fones. O que você tá fazendo aqui, Júlia? Eu precisava te ver. Pessoalmente. Só mais uma vez. Olhei em volta, respirei fundo. Você tem 5 minutos. Ela começou com aquele papo de sempre. Que se arrependeu, que se sentia vazia sem mim, que a traição foi o maior erro da vida dela, que descobriu o valor do nosso amor tarde demais. Queria recomeçar, fazer terapia de casal, provar que podia mudar. Só que, eu já tinha escutado tudo isso. E mais. Você tá tentando me convencer ou tá tentando convencer a si mesma? Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez, pareceu sem resposta. Eu não te odeio, Júlia. De verdade. Mas eu também não te amo mais. Você matou isso em mim. Pode não ter sido de uma vez, mas foi ali, nas mentiras, nas desculpas, nas noites em que eu tava em casa te esperando enquanto você tava com outro cara. Isso não tem conserto. Ela chorou. De novo. Mas dessa vez, não me abalou. Talvez tenha doído nela perceber que as lágrimas não funcionavam mais. Antes de ir embora, ela disse uma última coisa. Eu tô grávida. Parei. Travei. O quê? Eu descobri essa semana. Ainda não sei de quantas semanas, mas é seu. Eu fiquei sem reação. A mente girando. Parte de mim queria acreditar. Outra parte gritava, mentira. Outra manipulação. Você tem exame? Alguma coisa que comprove? Ainda não. Mas vou fazer. Eu só achei que você devia saber. Ela virou e foi embora. Me deixou ali parado, na calçada, suado, com a cabeça explodindo. Grávida. Naquela noite, eu não dormi. De novo. Parte 8. Mais uma mentira desmascarada. A noite em que ela disse que estava grávida foi um tormento. Minha cabeça simplesmente não desligava. Parte de mim estava em pânico. E se for verdade? Outra parte dizia, ela só tá desesperada para te puxar de volta. Mas o problema era que havia uma chance. E isso bastava para bagunçar tudo de novo. No dia seguinte, fui até a clínica particular mais próxima e perguntei se havia como saber de uma gravidez recente por ultrassom ou beta-HCG. Expliquei a situação. A atendente me olhou com pena. Parecia que já tinha visto esse filme antes. Ela me orientou, só com um exame de sangue ou uma ultra que mostre o saco gestacional. E disse, se ela realmente estiver grávida, ela vai ter isso em mãos. Se não tiver, bom, você já sabe a resposta. Mandei uma mensagem para Júlia. Quero ver os exames. Assim que tiver, me avisa. Só me procura de novo se tiver algo concreto. Até lá, não quero contato. Ela visualizou. Ficou horas sem responder. Depois mandou. Tudo bem. Te aviso. Esperei. 3 dias. Nada. 4. Nada. No 5º dia, recebo um e-mail dela. Sem assunto. Dentro, uma foto de um teste de farmácia e uma mensagem escrita. Eu não aguento mais. Eu menti. Não tô grávida. Desculpa. Cara. É inacreditável. Ela inventou uma gravidez para tentar me fazer voltar. Eu ri. De novo. Aquele riso nervoso, meio cansado, tipo, sério isso, universo. Não respondi. Só encaminhei o e-mail para o meu advogado,
como parte do processo. Se algum dia ela inventasse de dificultar o divórcio ou mentir judicialmente, eu já teria um histórico. Aquela última mentira foi tipo o prego final no caixão do que sobrou da imagem dela na minha cabeça. Eu ainda tinha um pouco de pena, um pouco de dúvida se estava sendo muito duro, mas depois daquilo, acabou qualquer migalha de compaixão. Comecei a me sentir mais leve. Como se, finalmente, tivesse cortado o último fio que me prendia a ela. E, pela primeira vez desde tudo isso, senti algo novo, alívio. Parte 9. Um reencontro que eu não esperava. Com o divórcio andando, as mentiras expostas e a Júlia finalmente fora da minha vida, bloqueada de tudo, de vez, eu comecei a me sentir mais humano de novo. Ainda tinha dias ruins, claro. Às vezes eu acordava com aquela tristeza no peito, com vontade de apagar tudo. Mas aí eu lembrava que o pior já tinha passado. Eu sobrevivi. Isso já era vitória. Foi nesse clima de tentando seguir em frente que um amigo meu, o Rafa, me chamou para um barzinho novo que tinha aberto perto do centro. Eu quase recusei, ainda meio fechado, mas ele insistiu. Mano, chega. Você precisa sair. Não é sobre conhecer gente nova, é só sobre tomar uma cerveja e lembrar que existe vida fora do trauma. Topei. Chegamos lá e o lugar até que era legal. Música boa, ambiente tranquilo, nada de balada. Sentei no fundo com o Rafa, pedi uma IPA e comecei a relaxar. Conversa vai, conversa vem, e do nada, eu escuto uma voz familiar. Mateus? Virei na hora. Era a Ana. Para dar contexto, a Ana foi meu rolo de faculdade. Aquela garota que quase virou algo sério, mas na época as coisas não se alinharam. A gente se curtia, mas a vida nos levou por caminhos diferentes. E ali estava ela, 10 anos depois, linda como sempre, mas mais madura, mais segura. Sabe aquela presença que te acalma só de olhar? Caraca, quanto tempo! Eu disse, levantando. Ela sorriu. Achei que você tinha sumido da face da terra. Rimos. Ela sentou com a gente, pediu uma bebida, e a noite mudou completamente. A conversa fluiu como se nunca tivéssemos perdido o contato. Falamos da faculdade, das loucuras daquela época, do que cada um estava fazendo agora. Claro, ela perguntou da minha vida pessoal. Respirei fundo e falei com sinceridade. Tô no meio de um divórcio. Fui traído. A história é longa, cheia de reviravoltas, mas tô sobrevivendo. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Depois colocou a mão no meu braço e disse. Eu sinto muito. Mas sabe de uma coisa? Você tá aqui, inteiro. Isso já diz muito. Aquela noite não virou romance. Nem teve clima forçado. Mas teve algo melhor, conexão genuína. Uma lembrança de que ainda existem pessoas boas no mundo. De que eu ainda posso conversar com uma mulher sem dor no peito, sem desconfiança, sem medo. Quando a noite acabou, ela me abraçou e disse. Me avisa quando quiser conversar de novo. De verdade. Sem pressa. E foi embora. Eu fiquei ali parado por uns segundos, com aquele sorriso bobo no rosto, pensando, talvez, só talvez, a vida esteja começando a sorrir de novo para mim. Parte 10. Queimando o passado, acendendo o futuro. Depois daquela noite com a Ana e o Rafa no barzinho, algo mudou em mim. Foi sutil, mas real. Era como se eu tivesse sentido pela primeira vez que a minha vida não acabou. Que, apesar do buraco em que a Júlia me jogou, ainda havia chão para andar. Nos dias seguintes, comecei a colocar em prática algumas coisas que vinha adiando, organizei minhas finanças, voltei a treinar com frequência, e até me forcei a sair um pouco mais, nem que fosse para caminhar na feira de domingo. Aos poucos, o Mateus que existia antes do caos começou a dar sinal de vida. Mas ainda tinha uma coisa me incomodando, a caixa. No fundo do armário do quarto onde eu estava temporariamente, tinha uma caixa de papelão com coisas da Júlia. Cartas antigas, fotos de viagens, lembranças, até uns desenhos que ela fez de nós dois quando ainda fingia me amar. Toda vez que eu abria o armário e via aquela caixa ali,
era como uma facada emocional. Como se eu tivesse guardando um pedaço da dor por pura covardia. Até que num sábado, acordei, olhei para a caixa e pensei, hoje é o dia. Levei a caixa até o quintal da casa do meu irmão. Peguei uma cadeira, uma cerveja e um isqueiro. Um a um, comecei a tirar os objetos da caixa. As fotos foram primeiro. Cada sorriso ali parecia uma piada de mau gosto. Queimei todas. As cartas? Queimei também. Cada eu te amo falso pegando fogo me deu uma sensação de catarse. Até a caneca com a frase melhor casal do mundo foi junto, joguei no chão e deixei os cacos brilhando no sol. Não chorei. Não tremi. Não hesitei. Foi quase como um ritual de despedida. E quando só restavam cinzas e o cheiro de papel queimado, me levantei, sacudi a poeira e entrei em casa mais leve. Era simbólico, claro. Nada ia apagar tudo o que vivi. Mas ali, naquele momento, eu deixei de ser vítima. Eu deixei de ser o cara que foi traído. E comecei a ser o cara que sobreviveu, que aprendeu, que tá se reconstruindo. Liguei pro meu irmão. Cara, tô pensando em procurar um lugar só meu. Acho que já deu de colchão no chão. Ele respondeu com um riso. Já tava demorando. Bora caçar a P. E foi assim que começou a próxima fase da minha vida. Sem Júlia, sem mentiras, sem fantasmas no armário. Só eu. E, claro, o Pixel, que agora era oficialmente só meu. Parte 11, a nova chave. Algumas semanas depois do ritual da caixa, como meu irmão passou a chamar o dia em que queimei as lembranças da Júlia, eu finalmente encontrei um apartamento só meu. Nada muito grande, 2 quartos, cozinha americana, uma varandinha que pega sol de manhã, perfeito para mim e pro Pixel. Assinei o contrato numa terça-feira de manhã e, quando o corretor me entregou a chave, senti um frio na barriga. Mas dessa vez era um frio bom, de expectativa, de renascimento. Levei só o essencial, minhas roupas, o notebook, o equipamento de edição e a caixinha de brinquedos do Pixel. O resto eu ia comprando aos poucos. Fiz questão de mobiliar tudo do meu jeito, sem nenhuma herança visual da antiga vida. Escolhi cores claras, móveis simples, decoração minimalista, mas aconchegante. Era um recomeço. Literalmente do zero. A primeira noite no AP foi silenciosa. Mas não aquele silêncio triste, de quando a Júlia saía e eu ficava sozinho no escuro. Era um silêncio bom. Um silêncio cheio de paz. Deitei no colchão ainda no chão, com um Pixel enroscado no meu pé, e pensei, esse lugar é meu. Essa vida é minha. No dia seguinte, fui à feira, comprei frutas, legumes, até umas plantinhas pequenas para a varanda. Me vi sorrindo sozinho no espelho do elevador. Fazia tempo que eu não me reconhecia assim. Comecei a montar uma nova rotina. Acordava cedo, trabalhava concentrado, parava para cozinhar, coisa que a Júlia nunca deixou eu fazer, dizia que eu era uma negação. Agora? Eu tava me virando bem. Até arrisquei um risoto que ficou digno de foto no Instagram. E falando em Instagram, um dia, do nada, recebi uma notificação, solicitação de amizade, Ana. Sorri. Aceitei. Pouco tempo depois, chegou uma DM. A varanda ficou linda. Vi no story do Rafa. Parabéns pelo novo lar, cara sorrindo e com olhos sorridentes. Eu respondi. Obrigado. Tá convidada para um café qualquer dia desses. Prometo não deixar o Pixel subir na mesa, muito. Ela respondeu com um emoji de riso e um topo. Nada demais. Nada depressa. Mas era gostoso sentir essa leveza. Saber que talvez, só talvez, a vida tava me dando a chance de um novo capítulo, limpo, honesto, sem mentiras. E dessa vez, quem escreveria esse capítulo era só eu. Parte 12, o último fantasma. Estava tudo caminhando bem. O novo AP já tinha sofá, cortina e até um cantinho com almofada pro Pixel tomar sol como um rei. Meus dias estavam mais leves. As noites, menos pesadas. Eu tava conseguindo rir de novo.
De verdade. Foi numa dessas tardes tranquilas, enquanto fazia backup de uns arquivos antigos no notebook, que a notificação apareceu. Nova mensagem, e-mail da Júlia. Sim, ela ainda tentava. Mesmo bloqueada de tudo, ela arrumava jeito de aparecer. Não com frequência, mas de vez em quando jogava uma linha, uma última tentativa de me puxar de volta pro inferno dela. Abri o e-mail. Curto. Sem drama. Oi. Eu soube que você se mudou, que tá bem, que tá sorrindo. Eu queria te odiar por isso. Mas a verdade é que você venceu. E eu fiquei com o peso do que fiz. Não vou pedir pra voltar. Só queria que você soubesse que eu ainda sonho contigo. Me desculpa. Não pelo que eu fiz, isso não tem desculpa, mas por não ter sido quem você merecia. Adeus. Fechei o notebook. Fiquei olhando pro nada por uns minutos. Não senti raiva. Não senti pena. Nem alívio. Só, nada. Um vazio saudável, se é que isso existe. Era o fim. De verdade. Não respondi. Apaguei o e-mail. Esvaziei a lixeira. E ali, naquele gesto simples, apaguei também qualquer vestígio emocional que ela ainda ocupava dentro de mim. Levantei, fui até a varanda, sentei na cadeira com o Pixel no colo e fiquei observando o fim da tarde. Pela primeira vez em meses, me dei conta de que o passado não doía mais. Ele só existia. Como uma cicatriz. Presente, mas cicatrizada. Toquei uma música qualquer no celular e deixei o som preencher o silêncio. Era isso. Eu tava pronto. Pronto pro que viesse. Pronto para viver, sem peso. Parte 13, devagar, mas com o coração limpo. Uns dias depois daquele último e-mail da Júlia, o Rafa apareceu no meu AP com 2 cervejas e aquele sorriso de bora trocar ideia. A gente se sentou na varanda e conversamos sobre tudo, trabalho, futuro, até política, mas inevitavelmente ele soltou. E a Ana? Dei uma risadinha de canto. A Ana é legal, cara. Tranquila. Inteligente. E não tenta invadir meu espaço. É como, sei lá, tomar um copo de água depois de passar por um incêndio. Ele riu. Bonita metáfora. Poética até. Não tô correndo atrás de romance, mas, se a vida quiser empurrar a gente nessa direção, não vou frear. Só não vou forçar nada. E foi assim mesmo. A Ana e eu começamos a trocar mensagens com mais frequência. Nada intenso. Nada com segundas intenções explícitas. Mas toda a conversa deixava aquele gostinho bom, aquele conforto de quando você sabe que está sendo ouvido e respeitado. Um dia, ela me chamou para um vernissage que ia rolar numa galeria, ironicamente, concorrente da onde a Júlia trabalhava. Fui. Ela estava linda. De vestido vinho e sorriso sincero. Me apresentou para alguns amigos, conversamos sobre arte, algo que, por muito tempo, me trazia mais lembranças, e foi tudo, leve. Depois do evento, a gente sentou num cafezinho ali perto. Ela tomou um chá, eu pedi um expresso. Ficamos em silêncio por uns segundos, aquele silêncio bom, sem pressa. Você parece mais leve, ela disse, de repente. E tô. Pela primeira vez em muito tempo, tô vivendo por mim, sem medo de pisar em ovos. Ela sorriu. E não disse nada. Mas o olhar dela dizia tudo. A gente se despediu com um abraço. Aquele abraço que dura um pouquinho mais do que o normal, mas ainda respeita o tempo do outro. Não teve beijo. Ainda não. Mas teve algo muito mais valioso, paz. Naquela noite, enquanto deitava na minha cama, com o Pixel roncando no canto, percebi que o trauma não me definia mais. Ele fazia parte da minha história, mas não era mais o autor. Eu era o autor agora. Parte 14. Ciclos se fecham com palavras sinceras. Num domingo qualquer, fui visitar minha mãe. Fazia um tempo que eu não ia lá, não por falta de carinho, mas porque, desde que tudo aconteceu, eu precisava de um tempo do mundo inteiro, até da família.
Cheguei com um bolo de cenoura que comprei na padaria, porque ela sempre dizia que visita boa traz bolo. Quando entrei, ela sorriu, mas o olhar dizia que ainda havia algo pendente entre nós. Depois do almoço, sentamos na varanda. Ela tomou um chá, eu fiquei brincando com um pedacinho de pão, sem saber como puxar o assunto. Foi ela quem começou. Filho, eu sinto muito por tudo que você passou. E, sinto muito se, em algum momento, eu não estive tão presente quanto você precisava. Olhei para ela, surpreso. Minha mãe nunca foi de pedir desculpas. Era forte, linha dura. Mas ali, ela estava com os olhos marejados. Mãe, você não tem culpa de nada. Eu sei. Mas eu sou sua mãe. E ver você sofrendo daquele jeito, sem poder fazer nada, doeu. Você ficou tão fechado. Eu tinha medo de te perder, sabe? Me deu um nó na garganta. Eu precisava me calar para não explodir, mãe. Eu tava com vergonha. De ter sido enganado. De ter acreditado. De ter apostado tudo e quebrado a cara. Ela segurou minha mão. Você foi homem. Você amou com tudo que tinha. E saiu disso de pé. Isso é coragem, não fraqueza. Ficamos em silêncio um tempo. O tipo de silêncio que só mãe e filho conseguem dividir sem desconforto. Você vai amar de novo, ela disse, de repente. Mas agora com mais sabedoria. E eu espero que essa pessoa veja o valor que você tem, coisa que aquela menina nunca viu. Sorri. Tô aprendendo a me amar primeiro. Depois a gente vê o resto. Ela me abraçou forte. E naquele abraço, eu senti uma coisa que não sentia há muito tempo, orgulho de mim mesmo. Saí da casa dela com o coração mais leve. Foi como fechar a última porta que ainda estava entreaberta no meu passado. Agora, tudo fazia sentido. Eu não era o Mateus traído. Eu era o Mateus que sobreviveu, amadureceu e estava pronto para começar um novo capítulo. Parte 15. O fim de um ciclo, o começo de mim. Hoje, escrevendo esse post aqui, percebo quanto minha vida mudou nos últimos meses. Quando tudo começou, quando li aquelas mensagens nojentas, quando vi o recibo do motel, quando ouvi da boca da mulher que eu amava que foi só uma fase, eu achei que ia desmoronar. Achei que não ia conseguir levantar. Que nunca mais ia confiar. Que nunca mais ia sentir paz. Mas cá estou. Vivo. Em pé. Melhor. O divórcio foi finalizado. Sem drama no tribunal, sem teatrinho. A Júlia assinou os papéis com a mesma expressão vazia com que tentou me enganar pela última vez. Eu não desejei má sorte. Só desejei que ela nunca mais consiga destruir alguém como tentou fazer comigo. A Ana continua presente. Estamos nos conhecendo sem pressa. Com respeito. Com leveza. Sem aquela ansiedade de dar certo. E isso, para mim, já é um milagre depois do que vivi. Voltei a amar meu trabalho. Consegui 2 clientes fixos, montei meu home office do meu jeitinho e tô ganhando até melhor do que antes. O Pixel segue como meu fiel escudeiro, sempre no colo, sempre me lembrando que amor incondicional existe sim, mesmo que às vezes venha em forma de gato. Mas acima de tudo, voltei a gostar de mim. Eu, Mateus, aprendi que não importa o quanto a gente ame alguém, se essa pessoa não te respeita, você precisa se amar mais. Você precisa ter coragem de sair. De se afastar. De queimar o passado, não por vingança, mas por libertação. Se você tá lendo isso e passando por algo parecido, respira. Vai doer. Vai parecer que você morreu por dentro. Mas você não morreu. Você tá renascendo. A traição não define o seu valor. O erro do outro não diminui quem você é. E um dia, você vai acordar, fazer um café, olhar pela janela e perceber que a vida continua. E mais, que ela pode ser ainda melhor do que antes. Esse é o meu fim. Mas também o meu começo. Obrigado a quem leu até aqui. E se alguém precisar conversar, desabafar ou só ouvir de alguém que já passou por isso? Você não está sozinho.
Você merece mais. E você vai encontrar. Assinado. Mateus, o cara que foi traído, mas venceu.